Né, pessoal, então olha só. Para hoje, a gente combinou de terminar a parte de ecossistemas aquáticos. Né? Quarta-feira passada, a gente começou. Bom dia, Ana Júlia. Quarta-feira passada, a gente começou a falar dos ecossistemas aquáticos, vimos até os ecossistemas continentais. Né? Faltou a gente falar dos ecossistemas marinhos, beleza? Então vamos concluir, vamos terminar essa parte, e aí temos exercícios de livro que eu passei para vocês fazerem. Até falei para vocês, né, quem pudesse, quem já tem o livro, trazer para a aula, para a gente comentar. Tá legal? Deixa eu até conferir aqui com a esquerda. Meu caderno de anotação bagunçado. Aqui, mas é uma bagunça que eu me entendo. Está tudo desorganizado, mas eu sei onde está tudo. Aqui, ó. Era a parada complementar das páginas 5, 13 e 21. Eu pedi para vocês fazerem. Então, vamos começar, né, fechando a parte dos ecossistemas aquáticos. E aí depois a gente comenta essas questões para a gente fechar essa parte, e aí depois a gente conclui com os ecossistemas brasileiros, beleza? Para a gente fechar a parte dessa biodiversidade ecológica, que é o que a gente está vendo agora, certo? Então, deixa eu abrir aqui a aula. Parei. Beleza, a gente vai seguir aqui a partir dos ecossistemas marinhos. Então, deixa eu perguntar para o pessoal que está em casa, o que vocês acham melhor, meninas? Vocês acham melhor compartilhar aqui a tela com vocês ou posicionar a câmera no quadro para vocês verem do quadro? Porque teve uma aula aqui que eu vi que depois, quando eu vi a aula gravada, eu vi que deu problema, né? Que os slides de vocês ficaram travados. Compartilhar aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a janela. Mas aí, dessa vez, meninas, se der algum problema, me avisem, tá? Porque da outra vez vocês não me avisaram. E aí eu fui dando a aula aqui e não vi, né, que não estava sendo compartilhado para vocês, que para vocês tinha travado. Tá aparecendo aí, legal? Oi? Tá? E avisem de preferência pelo microfone, porque quando eu estou dando aula aqui para a turma, eu não fico lendo no chat. Né? Então avisem aí se por um acaso der algum problema. Entendeu? Vou passar o slide. Passou? Para vocês aí também? Respondam pelo microfone. Falei, não estou vendo o chat. Passou sim. Passou? Ah, tá. Então tá bom. Obrigado. Então deixa eu posicionar agora a câmera aqui. Beleza. Pessoal, então olha só. Só dando uma recapitulada, né, do que a gente viu na quarta-feira. A gente começou falando um pouco aqui sobre como que a água está distribuída no mundo. Vimos aqui que cerca de 70% da superfície da Terra é formada por água, não por terra firme, e que essa água está distribuída em aproximadamente 97,5% salgada, ou seja, ecossistemas aquáticos com alto índice de salinidade, e 2,25% de água doce, que são águas com um nível de salinidade baixo, beleza? Além disso, a gente tem também os chamados estuários, que são os ambientes de água salobra, beleza? Que é o encontro da fonte de rios com áreas alagadas do mar, certo? E essa água doce, ela ainda tem uma seguinte distribuição aqui. Boa parte da água doce, ela está distribuída em calotas polares, ela está presente em calotas polares, que são aquela água congelada que a gente vê sobretudo nos grandes polos. Okay? Existe também as águas subterrâneas, de forma chamada lençol freático, que são as águas que estão abaixo da terra, alguns outros tipos, e que 0,3% da água doce no mundo é a água doce e líquida e superficial, que é presente nos rios e nos lagos, que são a água, e que é a água que a gente utiliza para abastecimento, para consumo e assim por diante. Então, pegando tudo,
cerca aí de 0,01% da água presente no planeta, ela é uma água diretamente utilizável para finalidades humanas. Okay? Por isso, que embora exista tanta água no nosso planeta, a água muitas vezes é um recurso extremamente valioso com risco de escassez. Okay? Porque a água mesmo, que é a que a gente utiliza diretamente para os seus múltiplos usos, olha aqui, representa um percentual muito pequeno. E aí nós temos ainda por cima chamados múltiplos usos da água. Além da água para consumo direto, humano, que consiste na água potável para beber, na água para o cozimento dos alimentos, para higiene pessoal, higiene doméstica, por aí vai. Nós temos também a irrigação utilizada na agricultura, temos a água para abastecimento animal, temos a água para uso industrial, e por aí vai. São diversos múltiplos usos que a água tem, beleza? E a gente sabe também que existe uma distribuição não muito igualitária desse recurso. Se a gente for pegar, por exemplo, quanto que a agricultura utiliza, é muito mais do que o consumo doméstico. Eu até falei com você, às vezes quando a gente vê campanha por aí falando, instruindo as pessoas a fechar a torneira quando estiver tomando os dentes, a desligar a banheira quando não estiver utilizando, tomar banho rápido, blá blá blá. E ok, são medidas até interessantes, mas que não é o real foco do problema. Se a gente for parar para pensar só na água que é utilizada para finalidade industrial, agropecuária, por aí vai, o consumo é muito maior, muito maior. Ali que está o grande problema. E além disso, a água ainda é um recurso que sofre com a questão da poluição e da contaminação. São coisas diferentes aqui para vocês o que é. Como, por exemplo, a gente tem o despejo de esgoto in natura, ou seja, aquele esgoto sem tratamento, que vai direto nos corpos hídricos. Nós temos os resíduos industriais, são colocados, temos o lixo sólido, que a gente fala, o lixo flutuante, está presente tanto na água quanto na parte mais abaixo, o chamado de baixo do tapete, que é junto com o substrato, o que vem trazendo uma diminuição de uma qualidade de uma água própria para consumo. Okay? Quando a gente fala que a água ela pode estar se tornando escassa, não é que está diminuindo a quantidade de água no planeta. A quantidade de água no planeta é praticamente a mesma desde a Terra primitiva. O que acontece é que existe uma série de características que fazem com que uma água seja uma água própria para consumo, como, por exemplo, está livre de organismos patógenos, organismos que possam causar algum mal-estar, alguma doença, está com uma turbidez limpa, ou seja, sem partículas sólidas dissolvidas na água, está com uma água sem cheiro, sem gosto, certo? Uma série de características que fazem uma água perfeita para o consumo. E aí, essa água, com as qualidades necessárias para que ela seja própria para consumo, isso vem diminuindo devido a uma diminuição na qualidade da água, fruto de toda essa poluição, essa contaminação que as águas dos corpos hídricos vêm sofrendo. A gente tem um exemplo aí, pertinho daqui, Niterói se safou, mas lá no Rio, a gente teve a contaminação do bambu pela geosmina, que é uma alga, que libera uma substância com mau cheiro na água. Alguns defensores lá da SEDAI dizem que a geosmina ela não causa problemas à saúde, que beber a água com geosmina não vai trazer nenhum mal. No entanto, o odor não é agradável e, consequentemente, o sabor também não. Então, ou seja, não está uma água própria para consumo. Lá no Rio, a galera está tendo que se virar comprando água mineral, um absurdo para beber e tomando banho na água de geosmina mesmo. E muita gente já também cozinhando, porque não tem como ficar comprando água mineral nessa quantidade toda para cozinhar. Beleza? Então, só algumas problematizações ambientais aqui com relação à questão da água. Bom, depois nós falamos um pouco sobre como os organismos aquáticos são classificados de acordo com o local onde eles são encontrados na massa d'água. Passando para a imagem aqui, que fica mais fácil a gente entender, nós temos o plâncton, que são os organismos que ficam
na parte mais superficial, aqui, né, fica na margem, ali, com mais contato com a superfície, ok? Que são, em geral, organismos muito pequenos, em sua maioria microscópicos, beleza? O plâncton, a gente divide ele em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton são organismos planctônicos fotossintetizantes, né, capazes de fazer fotossíntese. São, em sua grande maioria, algas unicelulares, algas microscópicas, ok? E existem também as cianobactérias, que são as bactérias capazes de fazer fotossíntese. Beleza? Alguns colocam as bactérias, as cianobactérias, no bacterioplâncton, né? Em vez de fitoplâncton, deixa só as algas do fitoplâncton e criaram aí uma nova categoria que seria o bacterioplâncton sobre as bactérias. Tanto faz, tá? E o zooplâncton é o plâncton não fotossintetizante, certo? Né? Então são, em geral, protozoários, pequenos crustáceos, alguns peixes também pequenininhos, larvas de outros animais aquáticos que, durante o período larvário, ficam no estilo de vida planctônico, beleza? Né? Que são aí, aqui começa a cadeia alimentar no ecossistema aquático. Né? Os fitoplâncton são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas e os zooplâncton os consumidores primários. Certo? Uma coisa interessante sobre o plâncton é que esses organismos eles praticamente não têm poder de natação. Eles quase não nadam. Eles basicamente se deslocam sendo levados pela maré. A força d'água vai levando e assim eles vão se deslocando. Uma outra coisa interessante, aí especificamente sobre o fitoplâncton, né, é que esses são os principais organismos fotossintéticos responsáveis pela produção do oxigênio atmosférico. E a gente ainda vai falar de fotossíntese quando a gente chegar em biologia celular, mas vocês já devem saber que a fotossíntese é um processo no qual literalmente você tem a produção do gás oxigênio. Porque uma das matérias-primas para a fotossíntese é o gás carbônico, os seres fotossintéticos fazem a captura de gás carbônico, quebram essa molécula para reservar o carbono, e depois vai se juntar com o hidrogênio e o oxigênio da água para formar a glicose, e o oxigênio ele é liberado. Okay? E por uma questão até, né, de quantidade de organismos, a gente acabou de ver que na Terra tem muito mais água do que terra firme, né, você tem uma proliferação maior, uma quantidade maior de organismos do fitoplâncton, e esses sim são os principais responsáveis, são os maiores responsáveis pela produção do oxigênio atmosférico. Beleza? Né? Então, assim, as árvores, as florestas, de uma maneira geral, elas também produzem oxigênio, claro, né? Mas não tanto quanto o plâncton. E vale a pena lembrar que as plantas elas também consomem oxigênio, né? Porque o consumo do gás carbônico, a produção do gás oxigênio para a fotossíntese é para a produção de moléculas orgânicas. Mas para a respiração celular há também o consumo do oxigênio. Então, uma planta de grande porte chega uma fase da vida dela que ela consome mais oxigênio do que produz. Beleza? Né? Então, os maiores responsáveis são o fitoplâncton. Então as florestas não têm importância? Claro que não. Né? Quer dizer, claro que não, elas não têm importância. Claro que elas têm importância. Né? Assim, mas assim, a maior importância das florestas está mais relacionada, por exemplo, a controle climático. Né? A gente sabe que as florestas, elas fazem um controle de temperatura, uma diminuição da temperatura climática importante, devido à grande evaporação de água que as plantas de grande porte fazem na sua transpiração. Você tem os chamados rios aéreos que vão acabar, né, abastecendo outros mananciais. Então, as florestas elas têm uma importância ecossistêmica muito grande, sim, por vários outros fatores. Aqui eu estou destacando especificamente a produção do oxigênio atmosférico, que em maior parte é atribuído ao fitoplâncton. Okay? Aliás, alguém teve curiosidade de ver a série que eu recomendei, One Strange Rock? Quem ainda não viu, continuo dando a dica aqui. One Strange Rock. É uma série que, assim, eu falei, é como vocês terem a aula que eu estou dando para vocês aqui, só que pelo Will Smith. O Will Smith é quem apresenta a série, vocês vão ver o Will Smith falando um monte de coisa que eu estou falando aqui para vocês, só que ele é o Will Smith. Né? Enfim, acho que ele consegue prender mais atenção do que eu,
além, né, dos depoimentos que tem de ecólogos, até astronautas da NASA falam nesse documentário, é um documentário muito bacana. Tá? Para quem se interessa por essas coisas, é muito legal. Certo? Bom, voltando aqui. Além do plâncton, nós temos também o nécton e o bênton. Nécton são os organismos que têm livre natação. Okay? Organismos que se deslocam pela coluna d'água, certo? E geralmente se deslocam nadando, pelo alto poder de deslocamento, como praticamente todos os peixes, né? Peixes, os mamíferos aquáticos também fazem parte do nécton, alguns moluscos, como as lulas e os polvos, né? Os chamados cefalópodes também fazem parte do nécton, tá legal? Então, o nécton é basicamente quem nada, quem sabe se deslocar nadando. E os bêntons são os que vivem no substrato, certo? Esses organismos bentônicos que vivem no substrato, eles podem viver fixados ao substrato, né, como, por exemplo, as algas macroscópicas, que é chamado fitobênton, beleza? São organismos que vivem fixados, e até alguns animais, como os corais, como as esponjas, que são organismos, são animais que vivem fixados. Ou eles podem se deslocar pelo substrato andando ou se arrastando, como é o caso de outros tipos de moluscos, como os gastrópodes, os bivalves, né, caracóis, ostras, são moluscos bentônicos. Temos também caranguejos, alguns crustáceos, né, que são bentônicos, equinodermos, como as estrelas do mar, o urso do mar, o pelo do mar, também são organismos bentônicos. No caso dos ecossistemas aquáticos, temos também algumas larvas de insetos. Sabe que alguns insetos passam o período larvar deles nos ecossistemas aquáticos, só que de água doce, beleza? Não tem inseto no mar, só na água doce. As larvas de insetos, dos insetos aquáticos, também pertencem ao bênton, são organismos bentônicos, beleza? Então, assim, a gente classifica os organismos dos ecossistemas aquáticos de acordo com a posição deles, e nós fechamos a aula passada falando dos ecossistemas de água doce, beleza? Então, os conhecidos, né, ecossistemas de água doce são ecossistemas cuja água tem um baixo nível de salinidade, beleza? Tem pouca salinidade, e aí dessa maneira são o principal ecossistema utilizado para a água para o nosso consumo, beleza? Os ecossistemas de água doce, eles são subdivididos em ecossistemas lênticos e lóticos. Os ecossistemas lênticos são aqueles cuja água é parada. É o caso dos lagos, das lagoas, né? Tem também as lagunas, né? Que são tipo lagoas, só que tem contato maior com a água salgada, né? Esses são os ecossistemas lênticos. E os ecossistemas lóticos são os chamados rios córregos. Os rios ou os riachos são os ecossistemas de água doce cuja a água é corrente. Beleza? São os ecossistemas lóticos. Legal? Então, ó, mostrando aqui de novo, né, que é um ecossistema lêntico, né, tipo um lago, e dependendo do tamanho do tempo que fique presente, até uma poça d'água também pode ser considerado um ecossistema lêntico. Beleza? Aqui temos um ecossistema lêntico e aqui nós temos um ecossistema lótico. Certo? Uma coisa interessante sobre os ecossistemas lóticos é que, assim, se você olhar uma bacia hidrográfica de cima, isso daí o Henrique pode até explicar com mais detalhes para vocês, vocês podem reparar que é o seguinte: todo rio ele tem um percurso a ser seguido. Então, toda bacia hidrográfica, elas têm os chamados rios de primeira ordem, que são rios pequenos, né, que vêm de uma nascente, e a nascente ela vem do lençol freático, certo? Esses rios pequenos desagam em um outro rio maior. Esse rio maior, por sua vez, ele também recebe água de outros rios menores, são chamados afluentes. Quando eu digo que o rio é afluente do outro rio, eu vou dizendo que ele deságua dele. Quanto mais afluente um rio tem, maior é aquele rio. Esse rio maior deságua em outro ainda maior, e por aí vai até chegar no rio principal. O rio principal está sempre no meio, né, da bacia hidrográfica. Okay? É o rio que mais recebe afluente, logo ele é o maior e o mais largo. Certo? E o rio principal, ele sempre vai desaguar ou no ecossistema lêntico ou no oceano. Certo? Vai desaguar no mar
ou no outro ecossistema de água doce, porém lente. Perfeito? Assim funciona a dinâmica de uma bacia hidrográfica. Eu falei, se você olhar de cima, né, tem locais assim que você consegue ver direitinho a praia, o rio e a água do rio indo desembocar no mar. Certo? Olhando uma bacia hidrográfica de cima, vocês conseguem observar isso. Beleza? Vamos lá, vamos usar os ecossistemas marinhos agora para fechar. Tá? Eu não cheguei a colocar aqui, se eu não me engano, os ecossistemas estuários, que a gente vai falar de estuário quando a gente falar dos ecossistemas dos biomas brasileiros. E um dos biomas brasileiros que a gente vai estudar são os manguezais. Okay? E manguezais são um tipo de vegetação que se estabelece justamente nos ecossistemas de água salobre. Beleza? Nos estuários. A gente vai entender por quê, certo? Mas vamos lá, vamos aos ecossistemas marinhos. Então, olha só, os mares, os oceanos, né, constituem o maior ecossistema do planeta, certo? Então, ele é, assim, o oceano, ele pode ser considerado um único ecossistema, e em termos de extensão, né, assim, extensão falando de quilômetros mesmo, tá? Ele é o ecossistema com maior extensão do planeta, certo? Maior que qualquer um dos ecossistemas terrestres que nós vimos aí há 2 anos atrás, maior até do que qualquer ecossistema de água doce, beleza? E além do mais, ele é um ecossistema muito profundo, certo? A profundidade de um ecossistema marinho, ele pode chegar a 11 quilômetros em alguns locais, 11 quilômetros de profundidade, certo? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né, mas é uma coisa que muita gente comenta, que é assim, a NASA já descobriu mais sobre outros planetas, outras galáxias, outros sistemas solares, do que se sabe atualmente a respeito da biologia marinha, né, da ecologia marinha. Não é que tenha pouco conhecimento sobre isso, mas em comparação ao que existe, sabe-se ainda não muito. Né? Porque, olha só, a gente vai falar agora, daqui a pouco, da zona fótica e aquática, mas o que acontece? Quanto mais profundo é o oceano, mais difícil é de você penetrar nessas profundezas. Por uma questão de luz, a gente vai ver aqui que a luz não penetra na água como um todo, e outra é uma questão também de pressão. Ou seja, quanto mais você afunda, maior é a pressão da água. E nem sempre o equipamento, por melhor, de submarino, seja lá o que for, por melhor que seja, nem sempre a tecnologia aguenta uma pressão até determinado ponto. Realmente existe um limite aí. Então, ainda há muito que se explorar a respeito dos nossos oceanos. Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Beleza? Essa grande profundidade cria um gradiente de condições que acaba se refletindo na composição da fauna e da flora marinha. Porque o que acontece? As espécies aquáticas, elas se adaptam às condições que aquele trecho do ambiente onde ela vive oferece. Então, por exemplo, numa parte do oceano onde a luz solar não penetra, você não vai ter, por exemplo, organismos fotossintetizantes. Concorda? O organismo fotossintetizante ele precisa de luz. Certo? Se você tem uma região do oceano onde você não tem luz, não vai ter organismo fotossintetizante. E se você não tem fotossíntese, logo você não tem um produtor dessa cadeia alimentar. Então, quem são os animais que ali vão sobreviver? São animais que vão se adaptar àquele tipo de condição. Certo? Tanto que quando você vai nas maiores profundezas, tem muitas espécies marinhas assim, que são adaptadas às profundezas do mar, são consideradas exóticas, que elas são bem diferentonas. Elas têm adaptações típicas daquilo ali. Agora eu vou comentar num outro filme, que esse com certeza vocês já viram, que eu estou Procurando Nemo. Alguém aqui nunca viu Procurando Nemo? Você nunca viu, cara? Nunca viu Procurando Nemo? O primeiro, o classicão lá, o Procurando Dory, você também não viu? Meu Deus, que isso? Veja, pelo amor de Deus. Não faça isso consigo mesmo. Mas então eu vou tentar não dar spoiler para o amigo aqui, a única que ainda não viu. Mas, assim, no Procurando Nemo, mostra um pouco disso numa cena lá que o Marlin e a Dory estão descendo, eles chegam numa área sem luz e eles encontram aquele peixão
que tem tipo uma lâmpada, né, que sai pela cabeça deles, tenta comer, aquilo é uma adaptação para viver numa área sem luz do oceano. Né? Então tem muitas espécies assim diferentonas, digamos assim, quanto mais profundo no oceano você vai. Falando em luz, vamos lá. Né? Uma das divisões das zonas de profundidade dos ecossistemas marinhos, né, são as chamadas zona fótica e zona afótica. Como o nome está dizendo, né? Fótica vem de fora, luz, beleza? Né? Zona fótica são as partes do oceano onde a luz consegue penetrar. A parte onde você tem penetração da luz solar que chega até cerca de 200 metros de profundidade. Olha aqui, ó, falei que a profundidade pode chegar até 11 quilômetros. Olha só até onde a luz penetra. Tá? Até cerca de 200 metros que a luz penetra. Então, nessa parte aqui da zona fótica, é onde você tem os organismos fotossintetizantes, então as algas, né, do fitoplâncton, do fitobentos, as cianobactérias, elas só conseguem viver na zona fótica, logo é onde você tem a maior disponibilidade de nutrientes. Né? Você tem os produtores da cadeia alimentar, logo é a parte mais bem adaptada também para outros animais, outros organismos marinhos conseguirem viver. Então, na zona fótica é onde você tem uma maior diversidade, uma maior biodiversidade ali presente. Já na zona afótica, a luz não chega, prevalece a escuridão, somente algumas formas de vida conseguem ter adaptação a isso. Beleza? Basicamente, quem vive na zona afótica se alimenta de matéria orgânica que cai da zona fótica. Tá? Então, basicamente é isso. É ele que quer uma adaptação, tá? Boa para conseguir viver nessas condições. Ou, né, como lá no Procurando Nemo, né, 2 peixinhos desavisados vão nadando lá para baixo, deu bobeira, estavam sendo alimentados. Né? Então, olha só, aqui nessa ilustração, mostra um pouquinho, essa aqui seria chamada zona fótica, né? Então, como é que a percentual é menor. Né? E aqui nós temos a zona afótica. E aí prevalece a escuridão. Abaixo daqui nós temos também a chamada zona abissal. Beleza? Que é uma zona mais da parte sedimentar. Uma área mais de sedimento. Beleza? Daqui também utiliza para extração de matéria-prima de muita coisa. Beleza? Bom, além dessa divisão com relação à penetração de luz, nós temos também as chamadas zonas pelágica e zona abissal. Essa que eu estava falando com vocês agora. A zona pelágica, ela corresponde à região onde vivem os organismos que não dependem do fundo marinho. Né? Ou seja, os organismos do plâncton e do néctar. Certo? Aqueles organismos que independem do substrato, do fundo, da água, essa é a chamada zona pelágica, okay? Que pega tanto a zona fótica quanto a zona afótica. Beleza? A zona afótica ela também pega aqui a zona pelágica, certo? São organismos que independem do substrato. Já a zona abissal, essa é a que corresponde à parte mais profunda dos oceanos, basicamente formada por substrato, que geralmente começam a partir de 2 quilômetros de profundidade. Certo? Essa é a chamada zona abissal. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas ainda no final do governo Lula, lá por volta de 2007, 2008, iniciou-se um projeto no Brasil que era o pré-sal, que consistia em plataformas chegarem às camadas mais profundas dos oceanos para extrair nutrientes como sal marinho, próprio petróleo também, dessas camadas aqui mais profundas. Então foram instaladas plataformas, a maioria da Petrobras, de outras empresas de meio ambiente, principalmente a Baía do Guanabara também, cujo objetivo era criar instrumentos que chegassem, penetrassem até aqui no início da zona abissal para extrair nutrientes, riquezas, recursos naturais encontrados nessa região, que são pouco explorados justamente pela dificuldade de se chegar até ela.
Legal? Então, ó, zona fótica, aonde a luz penetra. Zona afótica, aonde não há luz. Zona pelágica, independente do substrato. Pega a fótica e a afótica. Zona abissal, parte mais profunda, basicamente formada por substratos. Dúvida? Perguntas? Nada? Pessoal que está em casa, deixa eu ver se entrou mais alguém. Temos aqui Tainá, Ana Júlia, Guilherme, Júlia, Eduardo. E aí, gente, alguma dúvida? Nenhuma. Então, tranquilo. Então, vamos comentar aí as questões do livro que eu passei para vocês. Deixa eu fechar aqui a apresentação, deixa eu parar aqui a apresentação para vocês. Vamos. Oi? Também vou lá pegar meu livro também. Então, pessoal, quem está com o livro, pega aí, tá? Quem não está, acompanha. Em tempos normais eu falaria para sentar juntos de quem está com o livro, mas a gente sabe que agora a gente tem que manter esse distanciamento, tá? Por conta de questões sanitárias. Então, quando vocês vão aí pegando o livro de vocês, eu também vou lá embaixo pegar o meu, tá? Já volto para ele. Quem quiser ir ao banheiro, eu motivo pode ir também. Ok. Café, né? Um dia vocês serão adultos e serão exímios profissionais nas suas respectivas áreas de escolha, serão pessoas que vão trabalhar muito, e aí vocês vão ver, cara, o quanto isso aqui é importante na manutenção, né, de uma pessoa em pé, atenta. Isso aqui acaba se tornando um vício necessário. Pessoal de casa aí, pegaram o livro também? Pegaram, sim, não?
Eu espero que seja. Então, gente, quem está comigo, por gentileza, abra aí na página 5, no exercício número 1 ali do parada complementar, lá embaixo. Por favor. Vocês abram uma olha aqui no lugar. Vamos lá, meu povo? Luana, tá com o livro aí, mas abre aí, por gentileza. Quer adianta o livro fechado essa janela? Abre aí, por favor. Tá dormindo aí assim, começa, vou comentar primeiro da página assim. Aí, vamos lá. Pagode foi bom ontem? Tá dormindo aí no dia 8? Pode para pagode não, rapaz. Pode aglomerar lá no pandemia. Pagode só em casa, só vendo a live lá. Na live do colégio, do Raça Negra, pode. Vamos aumentar um pouco a claridade aqui, que eu acho que isso aqui ajuda vocês também a manterem se acordados. Tá? Embora a outra tenha contraído ali, ó. Mas vamos lá. Pessoal, então olha só. Primeira questão aí da parada complementar, página 5, lá embaixo. Tá? A questão fala assim. Ecótonos são áreas de transição ambiental onde comunidades ecológicas diferentes entram em contato. Aqui ainda falando daquela introdução, tá? A biodiversidade, os biomas terrestres que a gente viu. Nessas áreas, geralmente, então, tem 4 opções aí, tá 5 opções, tem que escolher entre uma delas. Então, olha só, aqui, só para explicar para vocês melhor, né, o ecótono são áreas de transição ambiental. O que isso significa dizer? Olha só, lembra quando a gente estava falando dos biomas do mundo, que eu sempre mostrava a localização do bioma no mapa, né? E aí vocês podiam perceber que em alguns locais, né, você tinha mais de um bioma próximos uns dos outros. Na aula que vem a gente vai falar dos biomas brasileiros. Então a gente vai ver, por exemplo, né, que assim, a Mata Atlântica, por exemplo. A Mata Atlântica é um bioma que ela pega toda a costa do Brasil. Né, vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Já o Cerrado é um bioma que ele é mais prevalentemente ali do centro-oeste. Né? Então, dependendo de onde você está indo, caminho que você pega, você tem áreas de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Você pega, assim, dependendo da estrada que você estiver indo, você consegue ver, né, um bioma, né, aqui, e aí gradativamente um outro bioma aparecendo. Beleza? O Cerrado faz transição também, por exemplo, com o Pantanal, né, que está ali no Mato Grosso do Sul, beleza? Você consegue ver área de transição, tá legal? Né? Então, isso é um ecótono, tá legal? Né? Então, sobre o ecótono, né, o que dessas 5 opções aí, qual delas está fazendo uma afirmação que de fato corresponde ao que é encontrado no ecótono? Né, falou a letra E. E aí? A letra E diz o seguinte: a grande biodiversidade, podendo ser encontrada em rios pertencentes a diferentes comunidades ecológicas em contato. E aí, alguém discorda? Alguém discorda do que a Mel falou? Alguém colocou algo diferente? O pessoal de casa aí também pode interagir. Tá? Pode abrir aí o microfone, falar, deixa eu ficar aqui um pouquinho perto da câmera para vocês verem também. Tá? Tá certo, exatamente isso, beleza? Geralmente nesses locais de transição, né, onde você encontra mais de um bioma ali em contato, você acaba tendo uma grande biodiversidade, justamente porque olha só o que ele fala no final, pertencente a diferentes comunidades ecológicas em contato. Né? Você vai ter comunidades ecológicas tanto de um bioma quanto de outro numa mesma área. Ali, certo? Adaptadas às duas condições, elas entram em contato. Quer ver um outro país que é muito interessante também em questão de biodiversidade? A Costa Rica. Tá? Para quem não sabe, a Costa Rica ganhou esse nome justamente por causa da riqueza de biodiversidade que ela apresenta. Quando os colonizadores chegaram lá,
e viram a diversidade de animais, de plantas, né, de vida, que a gente tinha dado esse nome de Costa Rica, por conta disso. Porque a Costa Rica, assim como o Brasil, assim como a Austrália, assim como os Estados Unidos, é um país que apresenta uma grande diversidade de biomas. No entanto, a Costa Rica é um país desse tamanho assim. É um país muito pequeno. Então, você tem, né, assim, em um único território pequeno, uma variedade de biomas que permite esses ecótonos assim, muito próximos uns dos outros. Então, ali você vê uma biodiversidade interagindo assim, bem abundante num espaço pequeno. Tá legal? Assim, o Brasil tem uma baita biodiversidade? Tem, também. O Brasil é um país de nações continentais. Então, os biomas, embora tenha áreas de transição, a gente vai ver que o Cerrado é um dos principais, né, porque ele está numa região bem central mesmo, né, ainda assim, parte da nossa biodiversidade são um pouco mais espalhadas. A Costa Rica é um país bem pequeno, com essa grande biodiversidade ecológica, que acaba também levando a uma grande riqueza de espécies, certo? Então, em todo ponto que você tem essa transição, né, você acaba tendo uma biodiversidade bem grande, porque você tem espécies adaptadas aos dois ambientes ali se encontrando. Legal? Acho que não foi nenhuma dúvida, né? Vira a página aí, por favor, página 6, número 2. Tá? Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder a questão a seguir. Então, tem um texto aqui, vou ler para vocês, tá? E diz o seguinte: biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e explica os fenômenos ligados à vida e à sua origem. É de extrema importância para entender o funcionamento do nosso ecossistema, que, por sua vez, se torna essencial para a sobrevivência humana. A importância do conhecimento biológico pode ser percebida desde a base do que compõe o planeta Terra. Hoje, a biologia está presente no nosso dia a dia e possui uma influência direta em tudo que está relacionado aos seres vivos, desde os mecanismos que regulam as atividades vitais até as relações que estabelecem entre si o ambiente em que vivem. Estudar biologia consiste em adquirir conhecimentos de como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples até os mais complexos, e assim prever e mensurar os fenômenos que podem melhorar a existência na Terra e, consequentemente, garantir a manutenção dos sistemas biológicos de forma sustentável. Então, aqui um texto falando, né, sobre a importância da biologia, que eu sei que todos vocês já sabem, né, mas o mais importante desse texto é que eles destacam, né, assim, quais são os níveis de estudo da biologia. Eu sempre costumo dizer que, assim, melhor do que estudo da vida, uma definição ainda melhor da biologia seria o estudo dos seres vivos. Uma vez que a gente não tem uma definição do que é vida, mas há um consenso do que é um ser com vida, né, de um elemento inanimado. A única assim, dúvida ainda são os vírus. Que há quem diga que é ser vivo, há quem diga que não é, e tudo por aí vai. Certo? Tirando os vírus, você tem um consenso do que é vivo e do que não é vivo. Beleza? E quando a gente fala em estudar os seres vivos, isso vale estudar em diversos níveis. Ou seja, desde você estudar partes que formam o corpo vivo, como, por exemplo, estudar suas células, as moléculas químicas que compõem a biologia celular dos seres vivos, estudar como que as células podem se organizar em um organismo multicelular, em tecidos, em órgãos, como que os órgãos se interligam formando sistemas ou aparelhos, ou seja, estudar a fisiologia e a anatomia dos organismos, estudar a classificação dos seres vivos, estudar o comportamento dos seres vivos, a reprodução dos seres vivos, até chegar no nível mais macro, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é a ecologia, que é o estudo da interação dos organismos vivos entre si. Certo? Então, estudar biologia envolve estudar desde de uma única célula, aliás, mais para baixo ainda, desde das componentes químicos que formam o ser com vida, até estudar como os seres vivos se relacionam entre si com o seu meio. Tudo isso faz parte das chamadas ciências biológicas.
Beleza? Então a gente tem aí a biologia celular, a histologia, a anatomia, a fisiologia, a botânica, a zoologia, a micologia, a ecologia, a genética, evolução, tudo isso são ciências biológicas. Beleza? Tá? Aqui a pergunta. O texto faz referência à hierarquia de complexidade da organização biológica, cuja sequência correta é a seguinte. Essa daí é mais em conta, né? Então, nessas 5 opções aí, qual está colocando a hierarquia da organização biológica de uma maneira correta? Ou seja, qual que começa falando no nível mais básico e vai fazendo um degrau correto até chegar no mais complexo? Eu acho que é D, Mel acha que é A. E aí? Mais alguma discórdia? Temos mais alguma controvérsia aqui? Alguém acha que é C, alguém acha que é D, alguém acha que é E? Não? Então estamos entre A e B. Tá? Vamos ler aí a A, vamos ler a B, e aí vamos ver quem é time Diego e quem é time Mel. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. E a B diz célula, órgão, tecido, organismo, sistema, comunidade, população, biosfera e ecossistema. E aí? Qual é que está mais correto? Ó, aí, calma. Pode ter alguma? Você acha que é A? E aí? Qual que tu acha? Tá na A também? E aí, bonitão? Ó, galera. Eu acho que é A. E aí, Luana? Pode ter alguma? Bota na A também. Tá? Essa galera aqui tá igual o plâncton, né? Que a gente viu ali. A maré tá levando, tá indo. Né? A maré tá levando, tá indo. Vai, Diogo. Sendo assim, Diogo, você muda o seu voto ou não? Vai manter ali. Tá vendo? Então, aqui nós temos um Necton. E nós temos um cara que sabe nadar. Não vai por conta própria. A Mel vai manter seu voto, já que a maioria está contigo, o André vai manter. Né? Então, Diego, eu tenho que te informar que a Mel está correta. Certo? Porque olha só. Né? Agora você ri com o olho, já te falaram isso? Mesmo de máscara eu consigo ver que você está rindo. Você mete, você fica com o olho de uma maneira que você está rindo, dá para ver que você está rindo. Né? Mas olha só, ô Diego, preste atenção. Né? E os demais também. Né? Vamos lá. Olha só, o nível mais básico, com certeza, é célula. Né? Aliás, assim, porque nenhuma opção coloca isso, mas assim, abaixo da célula, a gente tem as moléculas e os átomos, que também entram na organização biológica, mas a unidade básica da vida é a célula. Isso tanto a A quanto a B estão colocando aqui. Mas, ó, já na próxima sequência, a gente já consegue matar qual que está certo. Porque, olha só, um conjunto de células forma um tecido ou forma um órgão? Um tecido, beleza? O órgão ele vem depois, certo? Porque o que acontece? Isso daí a gente vai ver em embriologia, que é o seguinte: durante os primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, todas as células são iguais, né? São chamadas células tronco embrionárias. A gente até falou disso ano passado em biotecnologia, para quem acompanhava as aulas online. No início, todas as células são iguais. Né? Num determinado estágio do desenvolvimento embrionário, você tem um período chamado de diferenciação celular, que é quando as células vão ganhando características de acordo com a função que elas vão exercer naquele organismo, características biomoleculares, morfológicas, por aí vai. Essas células que vão desempenhar a mesma função, elas vão se ligando, né? Elas têm o jeito de elas colarem umas nas outras. Né? No caso das plantas, por exemplo, você tem lá a parede celular, que ajuda nessa cola. Animais não têm parede celular, mas aí você tem algumas proteínas que fazem essa ligação. Tá? E esse conjunto de células, essa massa celular, né, das células, de células do mesmo tipo, forma o chamado tecido. Legal? Agora é até importante abrir um parênteses aqui,
Nem todos os seres multicelulares formam tecido, não. Tá legal? Por exemplo, as algas multicelulares. Algas multicelulares, elas são multicelulares, mas as células não chegam a se juntar formando tecido. Os fungos também é a mesma coisa. Os fungos, eles não chegam a formar tecido. No caso das plantas, as briófitas também não. Das pteridófitas para frente, todo mundo tem tecido, mas das briófitas não. E no caso dos animais, as esponjas, somente as esponjas, também são animais que não formam tecido. Todos os animais têm. Beleza? E aí os tecidos sim vão formar os órgãos. Entendeu, Diego? Os tecidos formam os órgãos, e aí órgãos formam sistemas. Tem uma outra coisa aqui também. A letra B colocou organismo antes do sistema. Também não tem como. Os órgãos interligados formam sistemas, vários sistemas em um único corpo formam um organismo. Então o organismo não tem como vir antes do sistema. E um outro erro aqui da B, foi que eles colocaram comunidade antes de população. Também está errado, porque isso aí a gente ainda vai falar, mas população é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem no local. E a comunidade é um conjunto de populações, ou seja, um conjunto de organismos de diferentes espécies. Então, na organização ecológica, a população é menos abrangente que comunidade. Então, primeiro você tem a população, depois você tem a comunidade. Comunidades biológicas junto com os fatores abióticos do ambiente formam um ecossistema e toda a área viva do planeta forma uma biosfera. Então, um outro erro, outro equívoco dessa meta também foi ter colocado a biosfera antes de ecossistema. Beleza? Ecossistema é menos abrangente que biosfera. Biosfera é tudo que tem vida. Tá legal? Então, letra A mesmo, Mel estava correto, e os demais aí que pegaram carona na Mel, pegaram carona certo pelo Mel. Legal? Vamos lá. Nenhuma pergunta aqui, Isso aqui, beleza. Vamos para a próxima. 3. Um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho escolar e encontrou a seguinte afirmação no livro de biologia. Abre aspas. Houve intercâmbio de matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Fecha aspas. Partiram para uma discussão em grupo buscando a melhor definição e chegaram à conclusão de que esse é um conceito que define. Então, houve um intercâmbio de matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Ou seja, os elementos sem vida. Isso define o quê, gente? Ecossistema, comunidade, biosfera, biota ou população? Vamos lá, ecossistema. E aí? Vai se formar o plâncton de novo ou teremos um nécton aqui? Vamos lá. Ecossistema. Todo mundo, ecossistema. Perfeito. Ecossistema. O ecossistema é exatamente isso. A gente ainda vai ver, conceitos assim, básicos de ecologia, a gente ainda vai ver a definição certinho, mas ecossistema é isso, gente? É um ambiente onde você tem todos os seres vivos, os chamados elementos bióticos, mais os chamados elementos abióticos, que são os elementos químicos, físicos, os gases, o solo, a água, onde há uma interação e ocorre um fluxo de energia e matéria, tanto do biótico, entre biótico e biótico, biótico com abiótico e assim vai. Então, isso é uma definição de ecossistema certinho, letra A. E para fechar essa primeira parte aqui, número 4, assinale a alternativa que completa corretamente a informação. A informação é um conjunto de populações que interagem no mesmo habitat de maneira direta ou indireta, chamamos de... E aí, ecossistema, comunidade, biótico, biosfera, nicho ecológico. B? Fala de novo. Letra B que você falou, comunidade biológica. Calma. Vambora. Conjunto de populações que interagem no mesmo habitat de maneira direta ou indireta. Eu até dei a resposta explicando o anterior.
Eu já falei. Aqui. Conjunto de populações forma uma comunidade biológica. Perfeito. Letra B. Certo? Número 4, letra B. Essas aqui, né? Questões bem introdutórias sobre aquela parte de ecologia introdutória que a gente viu. Vamos agora para a página 13. Página 13, parágrafo complementar, esses 5, que aí aqui já é falando dessa parte de ecossistemas aquáticos, que a gente fechou na aula de hoje. Vamos lá. Número 5. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar que, quem não fez previamente em casa, né, aproveita esse tempo aqui para fazer agora. Vai fazer, não espera só dar a resposta não. Vamos lá. Né? Leiam aí, a pergunta é: os ecossistemas aquáticos podem ser de água salgada, doce ou salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar que. Então, tem 5, né, afirmações aí. Qual das afirmações está correta sobre os ecossistemas marinhos? Galera que está em casa, Ana Júlia, Tainá, Eduardo, Júlia, Guilherme, podem interagir também. Aliás, vocês devem, né? Vocês estão assistindo a aula de casa, mas estão. A aula em casa é aula também. Não pode ligar o microfone aí e falar, interagir com a gente. Vamos lá. E aí, Babi? E aí, gente? Vamos lá. Lembra aí essas 5 alternativas. Qual está correta na opinião de vocês? Diego? Diego acha que é a letra B. Ok. Beleza? Vamos lá, tentem aí. Uma lupa, ajudar na matéria. E aí, galera aí de casa? E aí, Ana Júlia, e aí, Tainá, e aí, Eduardo, Júlia, Guilherme. Cadê vocês? Cadê vocês? Falem comigo aí. E aí, chegou a alguma conclusão? Letra B também? Meu amigo aqui acha que é a letra B. Hã? É. O Mel acha que é a letra E. Estamos entre B e E. Ó. Mais alguém chuta alguma coisa? Se arrisca? E aí, ó. Boa, Luana. Amiga lá que está dormindo. Vamos lá, então estamos entre B e E. Então, deixa eu ler essas duas aí. A letra B diz o seguinte: os organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores ou de organismos quimiosintetizantes. Ó, a gente estava falando disso agora, né? Então, ó, o que é a zona abissal, gente? Vamos lá. Zona abissal é aquela zona que né, que depende do substrato, certo? Tá? Diferente da zona aqui, elástica, que não depende, certo? Então, ó, aqui está dizendo que o organismo da zona abissal depende da matéria orgânica, que vem das camadas superiores, né? Ou seja, vem lá da zona fótica, principalmente, ou de organismos quimiosintetizantes. Quimiossíntese, para quem não sabe, né, é um processo de produção de matéria orgânica a partir de compostos químicos. Okay? Semelhante à fotossíntese, só que não depende da luz. Certo? Mas também é uma maneira autotrófica, um comportamento autotrófico, uma nutrição autotrófica. E a letra E diz que a bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica. Tá?
Então, ó, estamos entre a B e a E. Já digo para vocês que uma das duas é que está certa mesmo. É uma delas. Qual que é? Ó, bioluminescência, o nome já está dizendo, né? São organismos que, por processos biológicos, conseguem gerar luz. Né? Tipo aquele peixe lá do Nemo. Né? Mudou seu voto? Não. Ah, tá, não. Bioluminescência é o organismo que ele consegue ele mesmo gerar luz. Certo? Né? Então a Mel mudou o voto dela para a letra B. Todo mundo vai na B? Todo mundo B. Então, tá certo. Letra B é a correta, tá? O organismo das regiões abissais depende da matéria orgânica das camadas superiores ou de organismos quimiosintetizantes. Está certíssimo. Né? Porque quem vive ali na zona abissal, né, que é aquela zona mais abaixo da coluna d'água, para que possa ter nutrição, depende da matéria orgânica que vem das camadas superiores ou da existência de organismos quimiosintetizantes nessa região. Uma vez que fotossintetizantes, não tem como. Certo? Tá? Então, corretíssimo, letra B, número 5, letra B. Perfeito. Podemos ir para a próxima. 6. Em água de mares, oceanos, rios, lagos, vivem muitos seres aquáticos. Especificamente nos ecossistemas de água salgada, o nécton corresponde aos seres vivos. E aí, o que é o nécton, galera? Falei agora, hein? Falei hoje. Agora, pô, o que é o nécton, gente? O que é o nécton aí? Ah, meu irmão, pô. Olha só, tu não estudar em casa eu aceito, mas, pô, eu falei aqui, bicho. Falei aqui o que era. Pô, nem me ouvindo, tu tá me ouvindo, cara? Pô. Ah. Então, pera aí, olha só. Você olhar no livro, antes da gente olhar as opções, tá? Vamos tentar lembrar da minha explicação aqui. Ó, quando eu expliquei sobre a divisão dos organismos lá em plâncton, nécton e bento, né? O que é cada um? Plâncton é quem? É a camada mais superficial. Tanto que quando vocês estavam todos seguindo a mesma alternativa aqui que a Mel falou, eu falei que vocês estavam planctônicos. Né? Porque o plâncton ele não tem movimentação própria, ele vai para onde a maré leva. Esse é o plâncton. O nécton é o quê? Exatamente, tem uma movimentação livre. São os organismos que ficam ali na massa d'água e que conseguem se deslocar ativamente nadando. São os peixes, os mamíferos marinhos, lula, polvo, né, que são os moluscos que nadam, os cefalópodes. Basicamente é animal que nada. Esse é o nécton. E o bênton, tá? Bênton que é? O chão que no caso a gente chama de substrato, beleza? Pode ser fixo ou pode se deslocar também, tá, meu? Então, assim, o bento é quem vive no substrato. Tem organismos que são fixos, né, no substrato, como as esponjas, os corais, as algas multicelulares que vivem no bento, mas tem outros que se deslocam também, tipo caramujo, ostra, caranguejo, enfim, né, são organismos que se deslocam, são organismos bentônicos, beleza? Estrela do mar. Lembrando que é isso. Então, o nécton, vocês acabaram de falar para mim que é o quê? Quem se desloca, nadando, né? Que vive na massa d'água. Qual dessas 4 alternativas aqui melhor descreve os organismos correspondentes ao nécton? Vamos lá. Agora vocês são capazes de fazer isso. Hã? B também? E aí? Dá uma olhada aí, pô. Lê. Pô, só lê, cara. Tu já pegou a explicação. Agora lê e diz pra mim. E aí, Mel? Pedro, Luana. Sai lá. Pedro da Marina. E aí, querido? Pô. E aí? Bonitão? Leu aí? Então lê pra mim o que a Bia diz aí. Vai lá. No meio aquático, inclusive descendo as correntes paradas. Perfeito, é isso, gente. Letra B. Certo? Galera, viu como não é difícil? Galera, só ler, interpretar, pensar.
Não tem muita dificuldade nisso, exatamente. Esse detalhe que ele coloca aqui, do inclusive vencendo as correntes marinhas, isso é para diferenciado do plâncton. Porque o plâncton dificilmente vence a corrente marinha. Falei, o plâncton, a corrente marinha leva, ele vai indo junto. O nécton muitas vezes consegue vencer essa barreira. Uma vez que eles têm uma força maior que conseguem nadar, a correnteza pode estar para cá e eles conseguirem nadar para lá do mesmo jeito. Dependendo, claro, do tamanho do animal e da força da correnteza. Se a corrente estiver muito forte, às vezes nem isso, mas às vezes a gente consegue vencer. Certo? Normalmente. Então, beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. É sono todo. É por causa da minha aula, é por causa da segunda-feira ou por causa dos dois? Esse sono todo vocês estão para entender o quê? É porque é segunda-feira, é porque a aula está chata, ou é porque é segunda-feira e a aula é chata? Não? Não, gente. Que bom. Obrigado aí pela moral. Já falei para a gente fazer a segunda-feira musical aqui, entendeu? Traz aí o pandeiro, traz o violão, traz aí que vocês souberem tocar, a gente faz um batuque aí para vocês darem uma acordada aí na segunda-feira, né? Segunda-feira é brabo para todo mundo, até para mim. Mas vamos que vamos aí, gente. Número 7. Os oceanos absorvem aproximadamente 1/3 das emissões de gás carbônico, CO2, procedentes das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e queimadas. O CO2 combina-se com a água dos oceanos, provocando uma alteração importante nas suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida marinha. A alteração que se refere no texto respeito ao aumento, então vamos destrinchando aqui, detalhe que essa questão é do Enem, e aí lembra que eu falei para vocês, que no Enem, ecologia costuma cair muito relacionada a alguma problemática ambiental. Lá na primeira aula de ecologia eu falei para vocês que tem uma diferença entre ecologia, ciência ambiental, ambientalismo, mas que são áreas que se correlacionam. E no Enem, as questões de ecologia costumam muito cair relacionadas à problemática ambiental. Aqui nós temos um exemplo. Eu não me lembro de que ano foi essa questão do Enem, tá? Mas ela está falando sobre uma problemática ambiental, que é a emissão de gás carbônico atmosférico devido à atividade humana. Isso é algo que a gente vai falar em detalhes quando a gente estudar sobre ciclos biogeoquímicos, tá bom? Porque o que acontece? Existe o ciclo natural do carbono, que basicamente envolve a fotossíntese e a respiração celular. São processos biológicos no qual o carbono circula entre os seres vivos e a atmosfera, mas existem algumas atividades antrópicas que aumentam a emissão de carbono atmosférico, como a queima de combustíveis fósseis, algumas práticas de queimada, o desmatamento diminui um pouco a absorção do carbono, a gente vai estudar um pouco isso melhor. Então, assim, atividades antrópicas estão aumentando a quantidade de carbono atmosférico que já existiria naturalmente. E aí, dentre os problemas dessa maior emissão de carbono, a questão aqui está falando da questão do gás carbônico que se combina com a água dos oceanos, então, ou seja, você vai ter um gás carbônico maior absorvido ali na água dos oceanos, que acaba provocando uma alteração nessa propriedade. Ok? Qual alteração é essa? E como ele fala aqui também, diz que essa alteração leva a uma série de problemas biológicos de desenvolvimento de sobrevivência de algumas espécies. Então, olha só, essa maior concentração de gás carbônico na água, o que ela aumenta? Ele já fala que é o aumento, que essa alteração diz respeito ao aumento de alguma propriedade da água. Que aumento é esse? Você colocou assim, temperatura. E o que você colocou, Mel? Também temperatura. E aí, também concorda, também discorda? Por que vocês acham que o aumento de gás carbônico dissolvido na água leva ao aumento de temperatura?
Eu fiquei com detalhe também, mas acho que não tem lógica. Aí diz a salinização. Né? Então, de fato, já realmente não tem. Né? Porque assim, a salinização você vai aumentar a quantidade de sais presente na água. Né? O CO2 ele é um gás, então não tem nada a ver com o aumento de salinidade. Agora, olha só, por que eu estou querendo entender por que vocês relacionaram aumento de gás carbônico na água com aumento de temperatura? Sim, mas por que o gás carbônico na água aumentaria a temperatura da água? Quanto mais gás carbônico na atmosfera, a gente vai ter um aumento de temperatura fora, que vai ter aquático. Talvez na água também seja o mesmo pensamento. Então, tem lógica o seu raciocínio, Mel. Ele só tem um pequeno problema. Aí, de fato, aumento da emissão de carbono atmosférico, né, acaba aumentando a temperatura global, porque nós temos os gases da chamada camada de ozônio, que são gases que retêm parte dos raios ultravioletas, parte do calor, na atmosfera terrestre. Certo? Falei, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, a gente vai ver isso em detalhes, mas isso de fato existe, beleza? Agora, esse gás carbônico, o aumento do carbono atmosférico, retém mais raios UV, que leva a uma temperatura global, inclusive dos oceanos, certo? Mas o que aumenta a temperatura dos oceanos é um aumento da temperatura global, que aí, parando para pensar na questão das ações antrópicas, seria por uma maior emissão de gás carbônicos, aumentando o efeito estufa dos gases da camada de ozônio. Mas a questão está perguntando diretamente o que um aumento de gás carbônico na água faz com que ele aumente. Vamos lá. O gás carbônico ele é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Perfeito? Se eu aumento a oxigenação da água, o que eu acabo também aumentando nela aqui? Olha, já tomaram água com gás? Fala no problema. Acidez da água. A maior oxigenação aqui, eu ia falar para vocês compararem. Tenta lembrar do gosto da água com gás, da água gaseificada, da água normal. O que vocês sentem de diferente? A acidez. Beleza? Então, esse maior gás carbônico dissolvido na água marinha, ele acaba levando a um aumento na acidez da água, que pode ser problemático para várias espécies. Muitas espécies que vivem no ambiente aquático não conseguem se adaptar a essa alteração da acidez. Perfeito? Então, essa é uma questão. Então, letra 7, número 7, letra A, acidez das águas do oceano. É isso. Então, para fechar essa parte aqui, número 8, bora. Tem alguém que tem mais alguma pergunta para fazer da 7? Não, né? Então vamos lá. Número 8. A Terra vista do espaço nos mostra que ela poderia ser chamada de oceano, dada a extensão desses corpos de água em nosso planeta. Não são apenas extensos, mas também profundos com diferentes habitats. Assinale a alternativa correta com relação ao ecossistema marinho. Então, novamente, acabamos de falar, qual dessas 5 alternativas aí está corretamente falando falando uma característica dos ecossistemas marinhos. Vamos por eliminação? Vamos lá. Letra A diz o seguinte: em todas as suas regiões é possível ser realizada a fotossíntese. Não, acabamos de ver que tem a zona fótica e a fótica. Só na zona fótica é que pode fazer fotossíntese, porque só onde tem luz. Onde não tem luz, não tem como fazer fotossíntese. Então já não pode ser a área. B. São ecossistemas onde não são encontrados exemplos de quinidários. O que são quinidários? Não, peixe não.
Ele não. O que são quinidades? Alguém sabe dar um exemplo de quinidade? Não? Lembra das aulas do 7º ano, quando vocês estavam estudando zoologia? Certeza que a Fernanda ensinou isso para vocês. Aliás, vocês chegaram até a aula comigo no 7º ano? Foi no 7º ou foi no 8º? Porque eu lembro que teve um ano, aqui, acho que foi em 2018, vocês estavam aqui no 7º. No 7º. Então, quem estava aqui no Itapuca em 2018 teve aula comigo durante uma semana. Eu lembro que teve uma semana que a Fernanda, né, estava doente, tirou a licença, eu substituí ela na aula do 6º ao 8º naquele ano. Então, só não lembro do que eu falei para vocês, porque foi uma aula só, uma ou duas que eu dei, mas, enfim, mas quinidade, gente, é um filo do reino animalia, tá? E que são animais aquáticos, são animais encontrados no ambiente aquático, certo? Então, não pode ser a letra B. Letra C diz: possuem grande estabilidade e homogeneidade nos seguintes aspectos: composição química e temperatura. Então, aqui está dizendo, olha só, que a composição química dos oceanos e a temperatura dos oceanos, ela, assim, quando se fala assim, que tem grande estabilidade, né, não quer dizer que está sempre estável, mas que tende a estar estável e homogêneo. Né? Então, ou seja, você tem uma determinada faixa de temperatura, que é a temperatura típica dos oceanos. Né? Uma composição química da água com uma composição química típica de uma água oceânica. É isso que essa alternativa está dizendo. Talvez, não sei. Tá? E aí? Quem concorda, discorda? Ninguém concorda nem discorda? Agora só a Mel que falou que talvez. Talvez, mas não tem certeza. Então, não vamos descartar C por enquanto. Vamos ler a D aí. Os representantes animais desse ecossistema são majoritariamente do grupo do néctar. Está dizendo que a maioria dos animais marinhos são do néctar. E aí? No néctar a gente viu que tem peixe, tem mamífero, tem alguns moluscos. Tá? Vamos lá, agora vamos ver no bento. No bento a gente tem, vamos lá, tem esponja, tem quinidário, tem outros moluscos, tem os equinodermos, né, estrela do mar, pelo mar, corais, né, recifes de corais, fazem parte do bento. E aí, onde é que vocês acham que tem mais bicho? No bento ou no néctar? No plâncton, de fato, não é. Né? Embora tenha. Mas onde é que vocês acham que tem maior, assim, riqueza de espécies? No bento ou no néctar? No bento. No bento. Beleza? Nos organismos bentônicos, a gente tem uma riqueza de espécies muito maior. Né? E ele ainda foi bem específico aqui, representantes animais. Né? Essa camada dos animais. Então, no bento, com certeza. E diz, a distribuição da fauna e da flora desses ecossistemas é bem uniforme. Da flora é uniforme? Tá bonitinho ali, onde tem algo aqui. Tá? Hã? Então a Mel, com base nisso, a Mel está dizendo que é a letra C. Mais alguém concorda? Deu letra C? Tá certo, gente. A mais correta aqui é a letra C. Okay? Grande estabilidade e homogeneidade na composição química e na temperatura. Não estou negando que possa haver algumas modificações de temperatura, né, dependendo da época do ano, ou fruto dessas ações antrópicas que a gente estava falando agora, tá legal? Mas, de fato, né, você tem uma homogeneidade bem distribuída. E a composição química, mesma coisa. Tá certo? Tá? Pessoal, então olha só, são 10 para as 11 aqui agora. Vamos deixar para a próxima aula para a gente comentar as questões do 21.
certo? Na próxima aula, a gente comenta as questões da página 21, tá? E aí, quem não fez, tem que fazer, por favor, tá legal? E vamos começar, porque essa aqui falando dos biomas do mundo, e aí depois que a gente colocar essas questões da página 21, vamos começar a falar sobre a biodiversidade brasileira, vamos ver aí os biomas do Brasil, as zonas biogeográficas do Brasil, tá certo? Vamos ver aí o quão rico é o nosso país, pelo menos em relação à biodiversidade. Certo, gente? Alguém vai perguntar algo? Alguma coisa? Não? Não? Então, por hoje é isso, pessoal aí de casa. Alguma dúvida? Querem falar algo? Não quiser, vocês aí de casa estão dispensados. Podem ir. Legal? Vou parar aqui a gravação.